Bem, gente, agora a gente vai dar continuidade, né, aos sinais vitais, respiração, tá? E aí eu já estou mandando esse material para vocês, então se vocês puderem baixar e imprimir antes de começar a aula, para vocês já fazerem anotações, né, no material de vocês, fica melhor, tá bom? A princípio, eu trouxe para vocês a definição, né, de respiração, que é o mecanismo que o corpo utiliza para promover trocas gasosas entre a atmosfera e o sangue e as células. Então, frise bem nessa palavra troca, né? Porque é justamente isso, a respiração são trocas gasosas, né? Tem que haver essas trocas entre a atmosfera e o sangue e as células. E a respiração, ela é uma somatória de ventilação, difusão e perfusão. E a gente precisa saber a diferença de cada um deles. Então, eu trouxe aqui para vocês também a definição de cada um deles. Então, vamos lá. Ventilação é um movimento de gases para dentro e para fora dos pulmões. Então, vamos ver. Quando, né, o ar entra nos pulmões, por exemplo, né, que a gente diz que a pessoa está hiperventilando, digamos assim. Então, o que é que acontece quando a pessoa está hiperventilando? Há um aumento, né, na quantidade de ar que entra nos pulmões. E isso pode acontecer por diversos motivos. Na difusão, é o movimento de oxigênio e dióxido de carbono entre os alvéolos e as hemácias. Então, há uma saída de oxigênio, né, do alvéolo para o sangue, e do CO2 do sangue para o alvéolo. Já na perfusão, né, há uma distribuição das hemácias para os capilares pulmonares, né? Então, a perfusão é exatamente o fluxo sanguíneo que tem na circulação pulmonar. E aqui eu trouxe para vocês uma figura, né, para demonstrar como o nosso corpo reage no momento da inspiração e da expiração. Então, vamos lá. Quando nós inspiramos, né, o nosso diafragma contrai e baixa, os músculos intercostais contraem-se e elevam as costelas, o volume da caixa torácica aumenta e aí os nossos pulmões distendem-se, ou seja, se expandem. A pressão dentro dos pulmões diminui relativamente à pressão atmosférica e o ar atmosférico ele entra nas vias respiratórias e chega até os pulmões. Então, na inspiração, o que é que acontece? Né? Fazendo um resumo do que é que acontece na inspiração. O nosso diafragma vai contrair, os nossos pulmões vão distender, vão se expandir para quê? Para comportar mais ar dentro dos pulmões. Já na expiração, o nosso diafragma relaxa, eleva-se, os músculos intercostais, eles relaxam, abaixam as costelas e o volume da caixa torácica diminui. Os nossos pulmões se contraem, a pressão dentro dos pulmões aumenta relativamente à pressão atmosférica e o ar se encontra nos pulmões, ele sai para o exterior passando pelas vias respiratórias. Em resumo, quando acontece a expiração, os nossos pulmões eles se contraem para quê? Para expulsar, né, o ar contendo CO2. Durante a avaliação, né, da frequência respiratória, é importante que o paciente ele não saiba que nós estamos avaliando essa frequência respiratória dele, né, para não comprometer, né, a avaliação. Por quê? Porque pode o paciente alterar tanto a frequência respiratória dele como a profundidade, ok? Então, o que é que a gente faz? Quando você for avaliar os sinais vitais, né, do paciente, você vai avaliar primeiramente o pulso e assim que acabar o pulso, né, você vai continuar com seus dedinhos lá onde você está avaliando, verificando o pulso, a pulsação do paciente, e você vai, em vez de estar verificando o pulso, você já vai estar verificando a frequência respiratória desse paciente, sem que ele perceba, né, para que não haja uma alteração da frequência respiratória dele nem da profundidade. Então, no momento que você for avaliar a frequência respiratória dele, você vai fingir que está verificando o pulso, quando na verdade está avaliando
é a frequência respiratória dele, a profundidade, né? Ver se tem algum desconforto nesse paciente e tudo mais. Quanto à análise da eficiência respiratória, ela tem que ocorrer, né, de maneira integrada, e a gente avalia 3 processos. Quais são eles? Ventilação, profundidade e ritmo. Na ventilação, a gente avalia como? Por meio da frequência, ou seja, dos números de movimentos por minuto, né? Que a gente, na hora que está fazendo, né, a verificação dos sinais vitais, na parte de respiração, a gente vai ver esse número de movimentos, tá certo? Na profundidade, a gente vai ver se essa respiração desse paciente, né, está profunda, aquele... se está superficial, se são coisas mais... né? Ou se está normal. Quanto ao ritmo, a gente vai ver se está regular ou se está irregular, tipo... né? Então, a gente vai avaliar isso. No mesmo momento que a gente tá lá verificando a quantidade de movimentos por minuto, a gente vai aproveitar para verificar a profundidade, né? E o ritmo da frequência respiratória. A difusão e a perfusão, que fazem parte, né, da respiração, que a gente viu que é a ventilação, difusão e perfusão. A ventilação é por meio do número de movimentos por minuto. Só que a difusão e a perfusão, a gente pode avaliar ela através do nível de saturação de oxigênio no sangue, tá? Quanto aos tipos respiratórios, né, nós temos a respiração torácica, que ela é muito comum nas mulheres. Então, se você for fazer, né, a verificação dos sinais vitais numa mulher, a parte de respiração, né, para ficar mais fácil para você compreender, ou não é nem compreender, para você visualizar, né, esse movimento respiratório dela, fica mais fácil se você olhar para a parte torácica, né, para a região do tórax. Se for um homem, você observa mais facilmente na região abdominal ou a diafragmática, tá? Todavia, existe a respiração mista, ou tóraco-abdominal, né, que você pode observar tanto na região torácica como também na abdominal. E aqui nós temos alguns fatores que influenciam na respiração. E quais são eles? A gente vai começar pelo exercício, né? O exercício, a atividade física. Por quê? Porque as altas necessidades energéticas, elas aumentam a frequência ventilatória necessária, né, por conta do metabolismo. No tabagismo, são N razões que ele afeta a frequência ventilatória, por afetar o nosso sistema de troca, né, e acabar afetando o pulmão. Aí nós temos a lesão neurológica, né, que antes da gente adentrar nessa parte, é importante que vocês saibam que a nossa respiração, ela é controlada pelo tronco encefálico, né? Mais especificamente lá no bulbo. Então, se algo afeta o bulbo, pode gerar uma parada respiratória. Então, vamos lá. Em situações, por exemplo, de trauma crânioencefálico, que a gente chama de TCE, que tem efeito de massa, né? Que geralmente eles cursam em edema, no inchaço. E esse edema, ele pode afetar o bulbo, né, por meio de uma herniação, que é o efeito de massa que a gente falou. E esse efeito de massa, ele vai comprimir o bulbo e aí pode gerar, né, pode causar uma parada respiratória. Dor aguda, especialmente a dor na caixa torácica, como a dor torácica, a dor do infarto, da angina, dor pós-operatório. Então, faz com que a pessoa ela respire mais superficialmente e respire mais vezes por conta do medo da dor. Posição corporal. Gente, professora, a posição corporal influencia também? Sim. Por quê? Por conta da gravidade. Então, em determinadas posições, a gente acaba colocando uma força maior na nossa caixa torácica. E essa força, ela vai impedir a expansão, ou ela vai dificultar, né, a expansão, que pode alterar a nossa qualidade ventilatória, ok? Aí nós temos a função da hemoglobina.
vai depender muito da concentração de hemoglobina na corrente sanguínea. Por quê? Porque a hemoglobina, ela é a proteína que carrega, ou seja, ela é quem leva o oxigênio. E ela se encontra onde? Nas hemácias, que são os mesmos glóbulos vermelhos. E ela também pode se ligar a outros gases, como por exemplo, monóxido de carbono e também o gás carbono, tá bom? Não somente com o oxigênio. Só que quando ela se liga ao monóxido de carbono, nós temos um prejuízo muito grande, pois é uma ligação bastante forte entre a hemoglobina e o monóxido de carbono. E por isso muitas pessoas acabam morrendo intoxicadas, né, por conta do monóxido de carbono. Então vamos lá. Se nós temos uma hemorragia, por exemplo, então nós estamos perdendo sangue. Se estamos perdendo sangue, nós temos menos hemoglobina. Logo, né, haverá uma menor capacidade de carregar oxigênio, porque estamos perdendo hemoglobina e a hemoglobina é quem carrega o oxigênio. E provavelmente maior será a nossa frequência ventilatória para tentar compensar. Com relação à ansiedade, né, isso vai por conta do estresse emocional. E por último, a gente tem as medicações, né? Um bom exemplo das medicações, nós temos os opioides, né, que pode ser a morfina, o tramol e o sulfato de magnésio, que eles podem deprimir a função ventilatória, ok? Aqui nós temos algumas variações aceitáveis da frequência respiratória, certo? E nesse momento seria bom se vocês pausassem o vídeo, né? Eu aconselho que vocês pausem e vocês pegassem um papel e vocês escrevessem, né, essas variações de frequência respiratória. Gente, isso cai demais em prova de concurso, tá certo? E aí passe para um papel, coloque atrás da porta ou na geladeira, na porta da geladeira, em algum local em que vocês sempre estejam dando uma passadinha, né? Para fixar isso na mente de vocês. Então vamos lá. Quanto mais jovem, maior vai ser a frequência ventilatória dela, né? Pois ela tende, né? Quanto mais jovem, ele não tem ainda um sistema totalmente maduro. Então, ele vai precisar ventilar mais, né? Para que estabeleça um equilíbrio, né? Então, percebam. Um recém-nascido, a frequência respiratória dele é de 30 a 60 incursões, né? Por minuto. E olha só no adulto, é 12 a 20, certo? 12 a 20. Então, enquanto no lactente, né, é de 30 a 50, a criança de 2 anos de 25 a 32, a criança é de 20 a 30 incursões respiratórias por minuto, o adolescente é 16 a 19 e do adulto de 12 a 20. Percebam que esse intervalo ele vai se estreitando, né, por conta disso. E aí, a gente abre um adendo, por exemplo, para pessoas que praticam atividades físicas, que são atletas, né? Que quem faz atividade física, esse valor, né, pode ser menor que 12, sem problema, sem ser uma normalidade, né? Então, entendam, né? Fixem que pessoas que têm um bom condicionamento físico, a gente pode esperar por menos de 12, se for o caso de um adulto, tá certo? Então, só um exemplo para ficar melhor a compreensão. Vamos supor que você vai avaliar a frequência respiratória, né? Avaliou todos os sinais vitais, agora vai verificar a frequência respiratória. É de um adulto, e aí ao verificar, ao você observar, né, os movimentos respiratórios, você contou 10, né, incursões respiratórias por minuto, que é o significado desse RPM que vocês estão vendo aí. Então, deu 10 RPM, tá? Que é a forma como você vai colocar lá no prontuário. Então, ele não é um atleta, né? E deu 10. Então, deu abaixo, né, do valor que a gente considera normal. Então, a gente chama de né? Bradipneia, tá? Daqui a pouco a gente vai entrar
nesses termozinhos técnicos, ok? Outro caso, se for D maior, né, essas incursões, por exemplo, você verificou em outro adulto e esses movimentos respiratórios deram 25 incursões respiratórias por minuto. Então, a gente diz que ela está com TAC, né? Taquipneia, ok? E aqui tá as alterações da frequência respiratória, né? Então, a gente vai começar pela bradipneia, que foi o que a gente acabou de falar um pouquinho. O radical brad, né, significa lento, tá? Então, tudo que tiver brad vai significar lento, tá? Então, a ventilação lenta. Se for no adulto, vai ser menor que 12, ok? Na taquipneia, o radical tac significa rápido. Então, a ventilação é aumentada. A hiperpneia, né, hiper dá um sentido de aumentado. Então, vai estar aumentado tanto a profundidade como a frequência, tá bom? Na hipoventilação, hipo, o sentido de hipo é baixo. Ou seja, são ventilações lentas e superficiais. Na hiperventilação, são ventilações mais profundas e expirações mais prolongadas. Na apneia, esse A do pneia, né? Pneia é referente à ventilação, né? Esse A significa ausência, então há uma ausência, né, dos movimentos ventilatórios. Respiração de Cheyne-Stokes, nós vamos ver um gráfico daqui a pouco, né, para ver como é que ela se comporta. Mas é importante que vocês saibam que ela não tem um padrão. Geralmente, a pessoa que está com essa respiração, ela tem período de apneia, né, ou seja, há uma ausência de movimento ventilatório, né? Aí depois ela pode vir a ter período de taquipneia, né? Que é uma ventilação rápida, uma frequência rápida. E ela sempre vai ter ventilações superficiais com respiração profunda, né? E com períodos de apneia. Então, ela não segue um padrão, ela segue alguns padrões. Quais são eles? Taquipneia, apneia e a hipoventilação e hiperventilação. Então, gente, quando eu falo de respiração de Cheyne-Stokes, há um período de movimentos lentos crescentes e lentos decrescentes, tá? E aí, geralmente a pessoa que também tem essa respiração, elas estão próximas ao óbito, tá? E aí nós temos ainda a respiração de Kussmaul, que é uma respiração que tem uma hiperventilação. Elas são ventilações profundas e rápidas, então é respiração muito trabalhosa. Geralmente nós encontramos ela na cetoacidose diabética. Por quê? Porque a nossa função respiratória ela está estreitamente ligada com o nosso equilíbrio ácido-base, por meio, né, da eliminação do gás carbônico. Então, quando o corpo elimina o gás carbônico, nós conseguimos, né, aumentar o pH do nosso sangue. Todavia, se o gás carbônico ele fica retido, esse gás ele vai se desassociar, né, ele se desassocia em água e aí ele se transforma em um ácido, né? E esse ácido se chama ácido carbônico. E aí esse ácido carbônico, ele diminui o pH, o que pode levar a uma acidose. Na respiração de Biot tem uma respiração superficial. E agora a gente vai ver, né, alguns gráficozinhos, né? Por mais que a gente já viu um pouco, né, sobre eles, mas eu trouxe os gráficozinhos e coloquei também os conceitos de cada coisa, né? Então vamos lá, de cada ritmo respiratório. Então vamos lá. Na bradipneia, é uma redução do número, né, dos movimentos respiratórios.
geralmente abaixo de 8 incursões. Aqui diz 8, mas não é 8, são 12 incursões por minuto, tá bom? Pode surgir inúmeras situações, tais como presença de lesões neurológicas, depressão dos centros respiratórios por drogas, e pode preceder, né, a uma parada respiratória. E aí vocês podem estar observando o gráficozinho, tá bom? Na apneia, o A é de ausência, ou seja, uma interrupção dos movimentos respiratórios por um período de tempo prolongado. Então, pacientes com síndrome da apneia do sono, eles podem permanecer sem respirar durante minutos, cursando com hipoxemia acentuada e também riscos de arritmia cardíaca e até mesmo a morte. Indivíduos em apneia, eles necessitam de um suporte respiratório ou eles podem progredir para o óbito. E o gráfico dele é justamente isso. Quando você tem apneia, fica esse traço reto mesmo, viu? Aqui nós temos a taquipneia, que é uma respiração rápida e superficial. Diversas condições cursam com taquipneia, por exemplo, síndromes restritivas pulmonares, como derrames, né, pleurais, doenças intersticiais, edema pulmonar, além da febre, ansiedade, entre outros, ok? Na hiperpneia, nós vimos que hiper não existe de aumentado, então aumenta tanto a frequência como a profundidade, né? Aumento da amplitude dos movimentos, então pode estar presente em diferentes situações, como por exemplo a acidose metabólica, que a gente já falou, na febre e também na ansiedade. E aqui, né, nós temos os gráficos das respirações de Cheyne-Stokes, da de Biot e da de Kussmaul. Então vamos lá. O que eu quero que vocês percebam? Nessa respiração de Cheyne-Stokes, a gente tem inicialmente, né, períodos superficiais, né? E aí a gente vê tentativas aqui, ó, tentativas de respiração mais profunda. E esse traço aqui reto é o quê? A apneia, ok? Então, ela é muito comum, essa respiração, em pessoas que têm arteriosclerose, hipertensão arterial sistêmica, né? E insuficiência cardíaca, tá? Na respiração de Biot, a gente tem períodos de apneia, esse tracinho. Aí a gente tem períodos de incursões rápidas e o que? Profundas. E seguido de novo o que? De apneia, tá? É muito comum esse tipo de respiração em pessoas que têm comprometimento cerebral. E por último, a gente tem a respiração de Kussmaul, que ela segue um padrão rítmico regular, tanto de inspiração como também de expirações profundas. Nesse caso aqui, você pode estar dizendo, professora, apneia. Não, não é uma apneia, tá? Ela não demora tanto tempo quanto nesses outros, né? É porque o ritmo dela, ela tem um ritmo regular, então vai ser algo, né, bem mais profundo e dificultoso. Então, tanto na inspiração como na expiração vão ser profundas, né, com relação a isso. E ela está associada à acidose metabólica ou à cetoacidose diabética, tá certo? E aí a gente viu, né, um pouco de como é que a gente vai avaliar, o que é que a gente vai fazer, né, quando chegar para avaliar os sinais vitais, né? A gente não pode dizer para o paciente que vai avaliar a frequência respiratória. A gente já sabe, se for uma mulher, a gente já sabe que vai prestar atenção mais na parte do tórax, se for um homem, mais na parte abdominal. A gente já sabe o que é normal, né, na frequência respiratória, né? Então, se der abaixo de 12, se for um adulto, se der abaixo de 12, a gente já vai saber que é uma bradipneia. Se for acima de 20, a gente já vai saber que é uma taquipneia. Agora, a gente vai aprender como é que nós vamos realizar e o que é que nós vamos precisar para realizar, né, a verificação da respiração, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai precisar de um relógio com ponteiro de segundos. Segunda coisa, você vai precisar de um material para registro, então você vai precisar de um bloco de anotações, tá?
É importante que você ande com caneta de tinta azul, porque quando você for colocar no prontuário, se for de dia, você vai precisar de uma caneta azul. Se for à noite, você vai ter que colocar de caneta vermelha. É importante você higienizar suas mãos antes e após o procedimento. E vocês já sabem como é que faz esse procedimento, né? Vocês já estão craques. Você vai confirmar o nome do paciente e o leito. Então, você tem que saber quem é o paciente para não dar, como é que se diz? Anotações erradas, né? Sobre esse paciente. Então, você vai ter que saber, chegou lá, você vai pegar e anotar, seu João Leal da Silva, né, leito 1, da enfermaria 1. Então, você confere, né, se é ele mesmo. Vai orientar o paciente ou o acompanhante do paciente, caso o paciente ele esteja inconsciente, né, quanto ao procedimento. Então, você vai dizer, olha, se for no caso do paciente, olha, seu João Leal, a gente vai avaliar seus sinais vitais, né? Porque a gente não vai dizer que vai avaliar a frequência respiratória, porque senão ele pode haver um comprometimento dessa avaliação, se a gente disser. E aí você vai manter o paciente numa posição confortável, de preferência que esteja sentado, com a cabeceira de cama elevada, ou seja, na posição Fowler ou semi-Fowler, tá? Manter a privacidade do paciente, se necessário remover a roupa na altura do tórax, ou então você pode colocar um biombo, né, para manter a privacidade. Vai colocar o braço do paciente numa posição relaxada, tá? Sem que isso bloqueie a visualização do tórax, ou você pode colocar a mão diretamente sobre o abdômen do paciente, ok? Você pode observar o ciclo respiratório dele, né? Você deve observar o ciclo respiratório completo, tanto a inspiração como a expiração. E aí você vai iniciar a contagem da frequência, né, por 60 segundos. Tem pessoas que gostam de fazer por 15 segundos e depois multiplicar por 4. Mas o correto é a gente fazer por 60 segundos. Por quê? Porque pode, né, essa frequência não ser rítmica, né, não seguir um padrão. E a avaliação, né, dá mais fidedigna se a gente fizer por 60 segundos, tá? E aí a gente vai registrar esses valores da frequência respiratória, aonde? No nosso prontuário. Eu gosto sempre de estar frisando isso. E aí você, além de você dizer a quantidade, por exemplo, você avaliou lá e deu 15 incursões respiratórias por minuto, né? Deu normal, né? A respiração dele. Que a gente chama quando dá normal, né? Eupneia, né? A pessoa está eupneia. As características da respiração também você inclui no seu prontuário, tá? E aí você vai dizer se é uma respiração profunda, se é uma respiração regular, ou se ela é quanto à profundidade, você vai dizer se está profunda, ou se está superficial, ou se está normal, e quanto ao ritmo você vai ter que dizer se está regular ou se está irregular. Você também vai ter que anotar no prontuário a posição do paciente, se ele está sentado, se ele está deitado, enfim, ok? Aí você, né, anota seu nome, né, carimba e assina seu nome, ok? E aí, gente, meu muito obrigada, né, pela atenção. Eu estou deixando um link para vocês assistirem um vídeo que tem no YouTube. Tem tanto aqui o link, como também tem na plataforma. Então, vocês podem estar acessando esse link. Por quê? Porque ele é um vídeo, ele é bem curtinho, se não me engano, de 2-3 minutos, mas ele demonstra bem, né, todos os tipos de respiração, para a gente conseguindo diferenciar e identificar os tipos de respiração. Então, ele é muito, muito, muito prático, tá bom? Então, bons estudos para vocês e até a próxima.